Mano, tudo suave? Me diz uma coisa. Você já começou um anime pensando: esse protagonista não dura 3 episódios. E do nada, o cara vira simplesmente o mais forte daquele universo inteiro. Aquele tipo de personagem que começa apanhando pra qualquer criatura básica, mas que depois tá simplesmente enfrentando dragão, exército, Deus e ganhando. Pois é, se você curte esse tipo de evolução absurda, então prepara, porque a lista de hoje tá pesada. Hoje eu trouxe 10 animes onde o protagonista começa fraco, mas termina completamente overpower. Daquele nível que você até esquece como ele era no começo. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho, porque aqui, meu parceiro, é só conteúdo brabo atrás de conteúdo brabo. E agora, sem enrolação, bora pra lista! Mano, imagina isso aqui comigo. Você foi um cavaleiro lendário, respeitado, temido, um verdadeiro matador de dragões. Aí você morre. E quando acorda, você virou um gatinho. Sim, um gatinho fofo. Mas calma, não é qualquer gatinho não. O protagonista reencarna como uma criatura lendária absurdamente poderosa. Só que na forma inicial, ele parece mais um filhote inofensivo. E é aí que começa o caos. Porque uma elfa simplesmente encontra ele, acha que é só um bichinho perdido e leva para casa, sem fazer ideia de que acabou de adotar uma criatura nível destruição em massa. E agora, mano, o cara que antes era um guerreiro orgulhoso precisa lidar com carinho, colo, banho, roupinha, enquanto tenta manter um mínimo de dignidade. Só que o melhor é isso. Quando a situação aperta, aquele miau vira simplesmente uma força absurda. É aquele contraste perfeito entre fofura e destruição, com muita comédia e umas situações que, sinceramente, é melhor assistir sozinho. Agora muda completamente o cenário. Imagina você vivendo sua vida de boa, jogando, tranquilo, e do nada, você é puxado para dentro de um RPG real, sem aviso, sem escolha. Aqui o protagonista, junto com outras pessoas, é jogado em um mundo cheio de monstros, missões e regras extremamente cruéis. E tem um detalhe que muda tudo. Se um deles sobreviver, os outros podem voltar. Mas se todo mundo morrer, acabou, sem segunda chance. E o protagonista? No começo, ele é frio, distante, não confia em ninguém. Para ele, é só sobreviver. Só que conforme o tempo passa, ele começa a perceber que não dá para fazer isso sozinho. E que para sair desse inferno, ele vai ter que mudar. É um anime cheio de tensão, estratégia, mortes e aquela sensação constante de perigo. Agora pensa num cara que só queria viver uma vida normal, mas acaba se envolvendo com uma família de espiões completamente surtada. E não é exagero. É literalmente aquele tipo de família onde qualquer erro pode virar uma missão mortal. O protagonista carrega um passado pesado e acaba sendo forçado a entrar nesse mundo. E para não morrer, ele toma a decisão mais absurda possível: se casar e virar um espião também. E aí começa o caos. Missões perigosas, armas, segredos e um cunhado completamente insano que quer eliminar qualquer um que chegue perto da irmã. É ação com comédia, mas com aquela tensão constante de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Agora deixa eu te mostrar um dos mais satisfatórios dessa lista. Um protagonista que nasceu sem talento nenhum. Nada.
Zero. Rejeitado por tudo. Inútil em qualquer função. Mas ele não aceita isso e decide fazer o que quase ninguém teria coragem: treinar por anos. Anos mesmo. E o resultado? Ele não precisa ser forte. Ele simplesmente não é atingido. O cara vira uma máquina de reflexos, desviando de absolutamente tudo. Enquanto todo mundo depende de poder, ele humilha só com habilidade pura. É aquele tipo de evolução que dá gosto de ver. Agora imagina começar do zero aos 30 anos. Enquanto todo mundo já está avançado, você está só começando. Esse é o caso aqui. O protagonista decide virar aventureiro tarde, mas compensa isso com um treino absurdo. Ele passa por um treinamento brutal, com gente de nível completamente absurdo. E quando ele finalmente entra em ação, ele já chega no nível mais alto. Mas com um detalhe: ele age como se fosse normal, calmo, tranquilo, enquanto destrói tudo ao redor. É aquele tipo de personagem que não precisa provar nada, mas prova mesmo assim. Agora um mundo onde o seu destino é decidido por deusas. E o protagonista dá azar. Ganha uma habilidade considerada inútil. Serve só para analisar. Nada de combate. Nada de poder. Só que tudo muda quando ele é traído, abandonado e jogado num lugar onde deveria morrer. Só que ao invés disso, ele evolui. E aquela habilidade inútil começa a revelar um potencial absurdo. E o cara que era motivo de piada vira uma ameaça real. Agora, um dos mais sombrios da lista. O protagonista nasce com uma habilidade que parece inútil: a gula. Só sente fome. É humilhado, desprezado, ignorado. Até o momento em que ele descobre a verdade. Ele pode devorar habilidades. E aí, meu parceiro? Já era! A partir daí, começa uma evolução sem limite. Cada inimigo derrotado deixa ele mais forte e mais distante de quem ele era antes. É um anime que mistura poder com um lado mais sombrio, quase obsessivo. Agora, um cenário mais caótico. Uma escola onde todo mundo tem dragões, menos o protagonista. Ele é o único sem nada, o mais zoado da academia. Até que, finalmente, o dragão dele aparece. Só que não do jeito que alguém esperava. Em forma humana. E pior, com personalidade forte, mandona, ciumenta. E agora ele precisa lidar com isso, enquanto tenta sobreviver na academia. É caos, comédia e muita situação absurda. Agora, um dos mais humilhantes no começo. O cara é invocado como herói e descartado imediatamente, porque é fraco, simples assim. Mas aí, ele sobe o nível e tudo muda. Os status dele explodem de uma forma absurda. E o que era lixo vira um erro do sistema. Agora, ele vive escondendo o próprio poder, enquanto se torna cada vez mais absurdo. E para fechar, um dos mais intensos. Um protagonista que é jogado em outro mundo com a turma inteira. Todo mundo recebe poderes incríveis, menos ele. Ele recebe o pior rank, as piores habilidades, e ainda é traído e jogado para morrer. Mas ali, sozinho, ele começa a evoluir, na dor, no limite, até se tornar algo completamente diferente. E quando ele volta, ele não é mais o mesmo. Agora, ele é o perigo. Agora imagina isso. O cara simplesmente acorda em um mundo de magia e monstros. Do nada, sem entender nada. E o pior, sem lembrar de absolutamente nada. Nem nome, nem passado,
nem o que comeu no café da manhã. Aliás, nem lembra se já teve um café da manhã na vida. E é aí que vem a revelação mais absurda. O maluco trocou todas as memórias dele por poder. Sim, o cara simplesmente abriu mão da própria vida para nascer roubado. E como se isso já não fosse insano o suficiente, o primeiro ser que ele invoca é a própria deusa que trouxe ele para esse mundo. Tipo assim, o cara virou literalmente o patrão da deusa. Agora, como um invocador completamente apelão, ele começa sua jornada todo confiante. Vai para a cidade, se registra na guilda e pega sua primeira missão: derrotar um slime. Missão básica, né? Só que não para ele. Porque ao invés de matar, o cara faz um pacto com o slime. E pronto, o monstrinho vira tipo o melhor amigo dele. Um verdadeiro Pikachu versão geleia. Só que nem tudo é fofura. Porque conforme a jornada avança, ele começa a ver o lado podre daquele mundo. Coisas pesadas, tipo elfas sendo vendidas como escravas. E aí ele percebe que esse lugar não é só magia e aventura. Tem coisa muito mais sombria por trás. Mas o mais bizarro de tudo é que o Kelvin não foge disso. Pelo contrário, ele gosta. O cara é viciado em batalha. Ele brilha no meio do caos. Cada inimigo forte é tipo um combustível para ele. Quanto mais difícil, mais ele se empolga. E é assim que começa a jornada do nosso protagonista completamente insano. Um invocador overpower andando por aí com uma deusa e um slime fofinho, pronto para virar esse mundo de cabeça para baixo. E aí, cambada? Esses foram os animes onde o protagonista começa lá embaixo, mas termina simplesmente quebrando tudo. Agora eu quero saber de você. Qual desses você mais curtiu? E qual protagonista você acha que é o mais apelão de todos? Comenta aqui embaixo. E se você chegou até o final, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo tá ainda mais absurdo. Tamo junto e até o próximo vídeo!